Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a Marli, a Miralda pelo convite e a vocês, né, pela paciência de poder ouvir. E eu estava aqui pensando, quando a Marli me convidou, eu pensei comigo, elas estão me convidando só para abacaxi, né? Só para falar de coisa muito triste, coisa muito difícil. Mas na verdade, quando eu fui, eu não tinha me dado conta ainda de todos esses conceitos jurídicos, né? Eu vi até toda a terminologia, que não é a terminologia psicanalítica, mas na realidade o sentido das coisas são mesmo. E aí eu pensei assim, bom, porque na realidade isso não é novo mesmo, né, gente? Isso não é um conceito novo, é uma lei nova, né? E aí, quando eu cheguei há pouco, a Miralda falou, que pena que precisa existir lei. É verdade, né, gente? Que pena que a gente precisa ensinar pai a ser pai, mãe a ser mãe. Se é que a gente pode ensinar, né? Vou pegar pra cá. Então, pensando nisso tudo, eu vinha pensando comigo o seguinte: seria bom então que a gente tivesse uma lei, inicialmente, para pensar na ideia, antes de pensar na questão da alienação, pensar em leis assim, que proibissem as pessoas de casarem por casar, de serem pais à toa, de achar que filho é missão e não opção, escolha, não é? Então, porque se a gente tivesse alguma lei que gerenciasse isso melhor, talvez a gente não tivesse tantos desses problemas, que são problemas da humanidade, eu acho que da história. Eu diria que duas coisas que a humanidade sempre brigou, duas questões importantes o quanto você me ama e quem é o chefe. Ou seja, por amor e controle. Né? E na questão da separação, entram as duas coisas, né? O quanto você não me ama mais, o quanto você me enganou, o quanto você tirou de mim essa ilusão e também de quem é o poder. Agora, quem pode fazer o outro sofrer mais? Quem manda mais? E aí entram questões que eu não vou assim, me ater, que essa parte jurídica é muito mais... Vocês são muito mais experientes do que eu. Você pode colocar primeiro? Eu queria pôr uma imagem aqui que diz o seguinte. Essa imagem eu até vi olhando hoje, revendo algumas questões, eu me deparei com ela e pensei, essa imagem é um quadro do Goya, que ele retrata Saturno comendo seu filho, né? E eu acho que o tema é isso aí, né? Na verdade, a Marli me deu, inclusive, um documentário sobre a morte inventada, né? E eu pensando assim, na verdade, não é bem a morte inventada. Eu acho que a gente acaba fazendo quase que eu poderia dizer, um parricídio, matricídio, tudo junto, né? São os pais comendo, devorando a possibilidade dos seus filhos existirem, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E isso a gente sabe que acontece de diversas formas. Eu vou colocar 3 conceitos que são de vocês. Me perdoem se eu estou invadindo e com certeza vocês têm mais propriedade, mas eu não sabia como começar a falar sem retratar isso aí. Pode passar. Essa imagem eu quero que vocês fiquem com ela, porque no final nós vamos realmente falar mais um pouquinho. Então eu coloquei alienação parental, as repercussões na estruturação psíquica e emocional da criança e do adolescente, que essa é a minha praia, né? Mas para eu poder falar um pouquinho disso aqui, eu vou só me ater ao conceito de alienação parental, um dos conceitos que eu peguei. Por favor. Então, pus lá o conceito legal, né? Que é o artigo 2º da Lei 12.318/2010. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob autoridade,
guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como este. Bom, esse é o conceito, essa é a lei. E por que lei precisa? Por que nós precisamos de lei, né, gente? Porque a gente realmente não é humano. A gente só tem nome, né? Mas na realidade nós temos uma grande dificuldade de atingirmos esse conceito de que é ser humano. E trabalhar exatamente nessa questão de formar uma pessoa. Então, infelizmente, pai e mãe é tudo, tá? Não é só o pai e a mãe biológicos, né? Porque, vamos dizer, para o genitor, a gente precisa de 3 segundos para fazer um filho, né? Para fazer uma pessoa. Pai e mãe é uma vida. Então, você pode construir ou destruir. Nós temos lá a nossa herança genética, nós temos lá as fadas boas ou más que chegam primeiro, mas nós temos também um ambiente que é feito de pai e mãe. E que tudo isso, de um modo geral, vai construir, pedrinha por pedrinha, essa pessoa que no futuro seremos nós, e estaremos aqui sendo médicos, engenheiros, psicólogos, né? Dentista, doméstica, ou seja lá qual for a profissão, seremos nós. Mas antes de mais nada, seremos seres humanos, cidadão, né? E se eu quero construir uma pessoa inteira, né, com uma capacidade de pensar, e capacidade de pensar é o que nos discrimina dos outros animais, né? Essa capacidade que é tão difícil e é tão enlouquecedora também, porque as pessoas enlouquecem porque não pensam. E na verdade, quando a gente se dá diante de um fato como este, nós vamos nos deparar com pessoas que estão enlouquecidas, não é? Então seria muito bom que a gente pudesse dizer assim, não precisa de lei. Agora, infelizmente precisa, porque a gente não educa o inconsciente. A loucura, ela é muito difícil. Nós estamos aqui conversando e aqui podemos ter, muitos de nós aqui, podemos ser frutos de uma alienação, né? Podemos fazer isso e a gente faz. Não são só casais separados que fazem isso, a gente faz isso dentro de casa às vezes. A gente deprecia o pai, deprecia a mãe, a gente rivaliza entre nós, parceiros, e isso acaba caindo lá no seu filho, na sua filha, não tem a menor dúvida. Aquilo que você grita muito, mas muito mais alto do que o que você fala, né? Então nosso modelo, aquilo que a gente passa para os filhos, no olhar, tá? Num sorriso, num cinismo que a gente às vezes utiliza diante de uma experiência, tudo isso conta. E é isso que eles vão fazendo as leituras. Agora, quando acontece a separação, a coisa complica, né? Pode mais um pouquinho, por favor. Eu pus aqui também só um pouco da conceituação histórica, vocês devem saber, uma parte do Richard Gardner, que foi um psiquiatra, né? O primeiro psiquiatra que falou sobre isso aí, que entendeu, ou seja, que denunciou que é um distúrbio que surge principalmente no contexto de disputas de custódia da criança. Na verdade, eu discordaria um pouco, não é só na disputa da custódia surge a ideia da alienação, mas é na disputa pelo poder, que não é só pelo filho, mas é no poder de quem pode ou de quem me deve o amor que está, vamos dizer, que deveria ser meu e que agora não é mais. Então, acaba caindo em cima dos filhos, evidentemente que é o objeto de, vamos dizer, maior uso, né, para que a pessoa, é o maior instrumento que você tem para poder pegar o outro ou para acabar com o outro. Porque quando não tem, quando o pai não liga ou a mãe não liga, você não aliena ninguém, não é verdade? Você aliena quando você realmente quer compartilhar, você quer educar, você quer ser parte dessa história. Senão, né? Ninguém faz nada, ninguém se sente alienado, ninguém vai não vai causar alienação a ninguém, se não tivesse a importância, se não tivesse a intenção de fazer isso. Então, sua manifestação primária é a campanha do filho para denegrir o progenitor. Uma campanha sem justificativa. E ainda que tivesse justificativa, não se justifica falar mal do outro, não se justifica destratar uma pessoa que, querendo ou não, um dia você escolheu.
né? Então essa história de dizer o casamento não deu certo, está errado. Deu certo até aquele dia. Nós é que temos a fantasia do amor eterno, né? Nós é que temos a fantasia de que nada pode acabar, de que as pessoas não podem deixar de gostar da gente, ou de que as pessoas não podem deixar de priorizar a gente, né? Porque naquele momento você acha, bom, eu queria aquilo, foi me prometido e não foi cumprido. Então não justifica nada, nada na vida justifica isso. A desordem, resultado da combinação da doutrinação pelo progenitor alienante e da própria contribuição, pode ser deliberada ou inconsciente por parte do progenitor alienado. Então, eu não vou entrar nas dificuldades da terminologia psicanalítica para explicar esses conceitos, porque nós ficaríamos aqui, né, meses falando sobre questões inconscientes, questões que o que mobiliza, por que eu escolho um parceiro, por que eu deixo de escolher, né, esses sentimentos que nem nós sabemos, muitas vezes. Quando a gente está apaixonado, a gente realmente acha que é tudo a coisa mais linda do mundo e que não vai acabar jamais. A paixão deixa a gente meio idiota. É verdade? Depois passa. Graças a Deus que passa, porque seria terrível a gente viver idiota, olhando pro outro e achando que é só aquilo que existe. Mas essa é uma questão. Quando a gente acaba, a gente valoriza mais do que quando a gente está junto. Aí você começa a contabilizar tudo. Aí você queria, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E eu queria que fosse assim, não é verdade? Né? Então é um negócio terrível. Eu até trouxe aqui uma passagem da Simone, que é a Marta Medeiros, ela cita, né, Amores Interrompidos, ela fala sobre o livro da Simone de Beauvoir, as cartas que ela escreve para o amante. Eu achei interessante, eu estava vendo hoje, ela diz assim, ela retrata as cartas que foram escritas de 47 a 64 para o amante americano da Simone, o escritor Nelson Algren. E ela diz, vale mais como um registro do movimento existencialista na França. E ela diz, e eu já li algumas dessas cartas, eu também fiquei desconcertada, porque eu achava ela, assim, acho a Simone espetacular. Mas quando ela está apaixonada, ela é idiota, igual qualquer um. Quando ela sai da paixão, aí ela escreve coisas maravilhosas, né? Então ela coloca aqui, que mulherzinha maçante. Eu falei, oba, não foi só eu que pensei. Enquanto estava apaixonada, Simone me pareceu sufocante, manipuladora e extremamente indelicada. Ela fala, mas isso é outro assunto, né? E aí ela diz, no entanto, lá no final do livro, quando a relação do casal se limita apenas a uma amizade distante, Beauvoir recupera o tino e escreve coisas interessantes sobre o amor, em especial na carta em que ela consola o amigo por ter sido chutado por uma namorada. Ela consola o amante que foi chutado pela outra. Ela já está aqui, já recuperada, já virou a pessoa menos idiota, né? Então, ela disserta sobre a melhor maneira de se enfrentar um rompimento. Naturalmente, a conclusão é que sempre é preferível viver a história até seu desfecho final. O desfecho final é natural, ou seja, até o desaparecimento do amor. Mas dificilmente isso acontece em sincronia. Entre um casal que se separa, há sempre aquele que acaba sendo vítima de um choque emocional decorrente da violência, que é obrigar-se a matar um sentimento que dentro de si permanece vivo. Ou seja, um quer e o outro não. Ninguém quer conjuntamente junto, né? Casar, a gente escolhe casar tudo juntinho, mas separar não. Então toda separação é dramática. Não adianta, toda separação é triste, toda separação é sofrida. Agora pode ser mais ou menos. Isso vai depender do grau de loucura de cada um de nós, tá? Do grau de investimento, daquilo que eu investi naquela parceria e que agora então eu me sinto perdida, né? Porque se a minha identidade estava fusionada com aquela outra parte, então quando a pessoa vai embora eu tenho que ir junto. Eu não posso esquecer, né? Eu não posso largar, e aí eu posso então me dar o direito de satirizar a pessoa, ou seja, de acabar com ela, né? E de esquecer os momentos que foram bons. Aí a gente esquece, porque aí a gente tem a tendência é a gente pegar e polarizar tudo que foi ruim. E aí
você não aguenta fazer sozinho, né? Então você tem que pegar os meninos, botar na cama, chorar junto, reclamar junto, xingar, né? Aí você vai e fala para sua mãe, para seu pai, aí você xinga a sogra, o sogro, todos os antecedentes que vêm, os amigos, e promove uma festa e chama todo mundo para todo mundo ficar contra aquele que escolheu ir embora. E aí tá feita a festa, não é verdade? Então é um negócio que não dá para se pensar inconsciente só olhando a separação. Por isso que eu acho que a função de vocês, advogados, a função de vocês, juízes, promotores, é muito pior que a nossa. Porque a gente trabalha com aquilo que a gente já sabe que é confuso e que vai ser difícil de ter uma saída boa, né? Então por isso que eu penso, quando a gente vê aquelas montadoras de carro chamando para um recall, né? Vai lá, não seria bom se tivesse assim? Chama a gente para o recall, olha que delícia, chamar a gente para o recall e falar, diminui isso, o seu acelerador está ruim, né? Diminui, assim seria bom, olha o airbag, está funcionando, não, mas a gente não tem isso, porque Deus não está ocupado com a gente mais, Ele tem muita coisa para fazer, né? E a gente mas a gente precisaria fazer esse recall, constantemente, principalmente no momento da separação. Então, antes de ter a lei da alienação, devia ter de mediação, obrigar as pessoas a poderem conversar. Não é para ficar junto, não, gente, que às vezes é para poder saber separar, né? Ter alguém mais lúcido. Sabe aquela história de que tem vários meninos aprontando, e aí você fala, chama um adulto, pelo amor de Deus, não é? Vamos conversar, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer para poder fazer com menos drama, com menos dramaticidade, com menos perversão. Porque essas separações são perversas. A verdade é essa, não é? Então, mais um conselhinho da Simone, ela diz assim, Simone especula que a sensação de perda e a nostalgia do passado costumam durar mais tempo do que a própria relação teria durado. É bastante interessante essa teoria, de que as dores de cotovelo não duram mais do que o próprio amor. Não é assim? A pessoa fica anos, ela se mata junto. Ela mata o outro, denigra, mas ela vai junto. Essa história de que a gente está acabando com o outro é bobagem, porque você está indo junto. A sua vida, a juventude, a sua sanidade, a sua beleza. Né? Porque é feio gente doente, né? É feio gente amargurada, gente infeliz, né? Pode estar lindo que é feio, né? Então, ainda citando Simone, ela diz que a gente se torna mais dependente de um amor quando ele termina do que enquanto ele dura. Olha que sabedoria. Aqui ela não está apaixonada não, tá? Não falaria de jeito nenhum, né? E aí a Marta diz, eu não tenho muito a acrescentar, e sim a corroborar. Enquanto estamos vivenciando o amor, não teorizamos a respeito. Só a partir da ruptura é que fazemos um inventário de ganhos e das perdas. E por estarmos emocionalmente fragilizados, acabamos por superdimensionar nossa solidão involuntária. Do que se conclui que o único remédio para a dor do amor é aceitar que as coisas vêm e vão. E que isso é um movimento da vida. O duro é ter que pensar nisso, né? Durante a confusão, não é verdade? Então, é um negócio muito terrível, porque a gente passa a acreditar que nada pode mudar. Ou seja, que as coisas precisam ser estáticas e eternas, não é? E a gente tem todo um conceito religioso em cima disso. Porque você vai lá e a religião, principalmente o cristianismo, diz que seja eterno, né? Que você fique junto, que permaneça na alegria, na doença, na saúde, aquelas coisas todas loucas. Que é louco isso, né? Totalmente, me desculpe, né? Não estou nada contra a religião, mas contra esta imposição que nós já temos uma fantasia da Cinderela, né? Seremos felizes para sempre. Só que feliz para sempre é enquanto dura, gente. Não é até que a morte nos separe, né? Mas que nem aquela piadinha, conhece aquela piadinha, né, do cara que tinha uma mulher muito ciumenta? E aí ela vivia acabando com a vida dele e tal. Um dia ele teve um ataque cardíaco e morreu.
Passados uns anos, chega ela lá, morre e chega ela, né? Ela fala, meu amor, ele falou, não, só até que a morte nos separe. Então, quer dizer, não dá para continuar, tem coisas que não dá. E nós temos um monte de defeito de fábrica que não dá para fazer esse recall. E esse defeito de fábrica, eles vão aparecendo ao longo da convivência, eles não vêm de primeira mão. Né? Eles não apresentam assim, olha, você é isso, não. Porque a gente quer ser sempre bonita, bacana, você entende tudo, né? Você acha tudo lindo, ele adora pescar e você fala, ai que lindo, que bom, eu vou junto, ai vamos, depois você quer matar, né? Ela adora ir pro shopping comprar e você fala, tudo bem, cartão à vontade, aí depois você começa, tá gastando demais, e aí começa, por quê? Porque a convivência do dia a dia é isso. É isso que traz. Não, eu estou só falando um breve preâmbulo do porquê que a gente briga tanto quando a gente separa. Por que a gente não aceita isso? Porque a gente tem toda uma série de fantasias e a gente vai passando isso, né? De geração para geração. Pode passar. Não, por enquanto não. Então, mais um conceito que diz assim. Então, a síndrome de alienação parental é um transtorno psicológico. Isso está claro, gente, não tem, acho que ninguém duvida disso, né? Que se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor denominado cônjuge alienador transforma a consciência de seus filhos. Eu grifei porque transforma. Olha bem, você transforma algo que poderia ser bom, você transforma para se tornar ruim. Então, olha a responsabilidade. Mediante diferentes formas e estratégias de atuação. Aqui vai do falar mal, denegrir, né, até as consequências mais nefastas, quer dizer, falar que tem assédio sexual. Isso, gente, que vocês estão vendo agora, os advogados, como lei, historicamente isso já existe, né? E o Freud, quando criou a psicanálise, ele também achava que era verdade. Né? Quando ele começou a ver os sintomas histéricos, ele acreditava que as mulheres tinham sido estupradas. Até que ele foi podendo estudar e viu que tinha um monte de fantasias. Então essa mãe que vai ir, normalmente somos nós, né? Nós somos terríveis, as mulheres estão terríveis, não é verdade? Mulher é louca, mãe é louca e meia. Né? Mãe é aquela coisa assim, é aquilo lá do sapato, se pudesse engolia, punha para dentro de novo. Né? Então nós somos loucas. Os filhos têm que tomar cuidado com a gente, né? Porque a gente, se puder, a gente não deixa o pai existir. Você castra ele ali na entrada. Né? Você acha que você é mais importante, que você é mais necessitado, eles necessitam mais da gente, né? A gente vai achando tudo isso. É tudo falso, né? Porque os dois são muito importantes. Não existe. Quem não tiver pai, não vai saber ser pai. Não vai saber ter marido. Então, são as consequências nefastas que nós vamos falando aí pra frente, né? Então, vai ser várias as formas de você poder alienar e tentar... eu vou dizer para vocês, em vez de chamar de alienação, eu vou deixar só para vocês. Eu vou chamar de perversão. Isso é perverso. Porque a perversão é você obrigar uma pessoa a ficar numa posição que ela não pode se renunciá-la, ela não pode sair dela, ela é obrigada a ficar e ela não quer ficar. Tá? Então, eu vou traduzir o conceito de perversão nesse sentido. Como isso é feito muito normalmente na primeira infância, porque na adolescência a gente até também faz um estrago, mas bem menos do que na primeira infância. Tá? Porque o adolescente ele já tem algum conceito, ele já sabe pensar, ele já sabe brigar com você, ele já sabe, né? Ele já sabe conversar com o pai ou conversar com a mãe, embora é muito pesado, porque pai e mãe na cabeça da gente é uma coisa muito terrível. Então tem que tomar muito cuidado em qualquer idade. Mas na primeira infância, gente, isso é fatal. Né? Então, quais os objetivos? De impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa condição. Como eu disse, nem se tiver, não justifica. Em outras palavras, consiste num processo de programar uma criança para que odeie um de seus genitores. Programar uma pessoa para odiar. E ela não vai odiar só o genitor que você está programando, não.
A cara vai odiar você também. Você está criando uma cobra para te picar e para te trazer problema para o futuro. Então essa ideia de que eu estou falando e vou falar mal do meu marido e vou acabar com ele na cara... Não adianta você pensar que vai ficar só nisso aí. Quem assistiu esse documentário vê lá, e a gente escuta isso a todo momento no consultório. Hoje mesmo uma criança de 8 anos me disse assim, nós estávamos conversando sobre os pânicos que ela tem, e ela que já num processo já que é uma criança extraordinária, eu diria que ela é quase que pai dos pais, porque eles estão separados e ela veio exatamente por conta dessa situação. E ele tem frases dele que ele me diz assim, hoje ele falou assim para mim, eu falei, então vamos pensar, quais são os pânicos que ainda lhe restam? Ele conversando, ele falou assim, quando meu pai e minha mãe começam a falar mal um do outro. Quando meu pai e minha mãe começam a falar mal um do outro. Há poucos dias ele falou para mim, pelo amor de Deus, fala para minha mãe que ela precisa muito arranjar alguém para poder dividir as emoções dela, não comigo. 8 anos. E aí você vai escutar isso aos 8, você vai escutar isso aos 16 também, porque também eles estão lá vivendo uma série de dificuldades. Você me larga, pelo amor de Deus, né? Me esquece. Fala com outra pessoa, fala com um amigo, fala com o analista, com o padre, com quem vocês quiserem, mas não fala comigo. Quer dizer, não fala mal do meu pai, não fala mal da minha mãe, isso não procede. Isso é um desserviço social, não é só pessoal e psicológico, é social. Nós estamos criando monstros para o futuro, né? Então, para que odeiem os seus genitores sem justificativa, de modo que a própria criança ingresse na trajetória de desmoralização desse mesmo genitor. A ideia que quem está fazendo é que a pessoa vá contra aquela, né? E muitas vezes, naquele documentário mesmo, uma menina diz, eu tinha culpa, porque eu achava que a minha mãe era tão boa para mim, que eu tinha que ficar contra o meu pai. Eu não podia contar para ela, né? Que eu não sentia aquilo, vamos dizer. Ou seja, eu estou tentando incutir no outro um sentimento meu, uma dificuldade minha e não do outro. Porque quando o pai é ruim ou a mãe é ruim, deixa por conta da vida, a vida conta pra gente. A vida mostra quem é o verdadeiro pai, quem é a verdadeira mãe. Não precisa de você falar. Se você não falar, melhor ainda. Ele vai ter, calma que ele vai ter chance de fazer a sua própria avaliação, ter seu próprio conceito. Mas não mate a possibilidade dessa criança ou desse adolescente ter sua própria opinião. Não interfira na personalidade dele. Não é? Pode passar. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos, certo? Tá tranquilo, gente? Rapidinho, nós vamos falar mais um pouquinho. As perspectivas, conforme eu pus aqui algumas coisas que talvez até já estejam mudadas, mas como eu fui estudar um pouquinho para não fazer feio aqui, eu pus assim, conforme a legislação em vigor, o alienador é aquele que detém a guarda da criança e incentiva a repudiar o outro, ou seja, ele detém poder. E quase que normalmente a criança fica com a mãe, não é isso? Estou errado? Normalmente a guarda é da mãe. Mesmo que a mãe seja louca, acha que a mãe é que é legal, a mulher é que nasceu para aquilo. E ela fala, eu carreguei 9 meses dentro da minha barriga, imagina que você vai me tirar, né, que você... Não é assim as coisas? Vocês não escutam isso? Porque eu escuto. Direto, você não sabe cuidar e vai morar com aquela bruxa da sua mãe que não quer... Aí começa, né? E xinga a sogra, xinga o pai, xinga e vai, por aí afora, Só né? um parênteses, Sandra, porque na prática, no judiciário, o que a gente percebe é que o alienador pode ser os dois. Mesmo aquele que não é detentor da guarda, ele também fica o tempo inteiro jogando a criança contra aquele outro que detém a guarda, até mesmo para fazer uma modificação de guarda. Então, nesses casos, a gente percebe, assim, muito pior ainda, essa criança adoecida, porque aí são os dois alienando, né? E a criança, ela não tem mais onde segurar, porque tanto o pai quanto a mãe a enlouquece o tempo inteiro. Aí o negócio é pior. Quando você tem dois doidos... Não, e é difícil, porque quando você tem um doido, ninguém casa com um doido sem ser meio doidinho. Não é verdade? Você não escolhe um marido doido se você não for mais ou menos doidinho.
Porque não dá, gente, a verdade é essa, que nós falamos de inconsciente, não é à toa que a gente casa, não é à toa que você fica, né? Não é à toa. Isso aí é uma coisa triste, mas é verdade. A gente fala, eu caio, meu marido é, ó, mas e você que escolheu? Querendo ou não, é você. Então, cuidado com isso aí. Então, a questão do poder, eu pus ali porque... Lembra das duas questões que eu falei? O quanto você me ama e quem pode mais. Então, o poder está sempre presente. Mesmo que agora você não me ama, vamos ver quem pode mais. Nem que seja na loucura. Vamos ver quem atazana mais o outro. Né? E aí é um festival de agressividade, de violência, que, olha... Não, você sai da frente, porque se você ficar, você leva. E assim a gente no consultório também. Porque eles procuram a gente, e muitas vezes as pessoas procuram, não para conversar e ver quais são as melhores saídas ou as menos ruins. Que mais ou menos uma separação, eu acho que é mais ou menos como um jogo de xadrez, né? Tem uma hora que não é quem vai ganhar, ou qual é a melhor jogada, ou qual que é a menos pior. Na separação, às vezes é assim. Mas eles não procuram isso, eles procuram para ter álibi. A doutora falou que você é assim, né? E assim, então, assim, não, ele não vai vir aqui, não. Ele não gosta do meu filho, ele não vem aqui. E a gente, às vezes, peleja, né? E, às vezes o pai vem, e é outra coisa quando você escuta o pai, que é uma outra versão. Ou quando você escuta a mãe, porque eu estou falando assim, pai e mãe, porque a maior parte dos casos são as mulheres, as mais louquinhas, né? Então, na literatura é pacífico que na maioria dos casos a alienação parental, quem ocupa o polo ativo é a própria mãe. A mulher tem uma tendência maior de desenvolver essa síndrome. Isso não significa que não tem, mas Marli já corrigiu que não tem, o homem que faça também. Mas como a maior parte fica com a mãe, muitas vezes a mãe, principalmente quando surge a outra na vida do pai. Né? Quando surge a outra, aí piora. Porque aí ainda tem mais detalhes. Você me largou e ainda arranjou outra melhor. E quando é mais nova, então, hein? Aí o tempo pega, né? Nova, bonita. Aí a coisa pega e aí você quer... Aí você quer matar. Aí o negócio, gente, olha, nem exorcismo às vezes. Pode ir. Né? Pois lá, de acordo com o IBGE, em 2010... Em 87,5% dos casos em que a mãe detém a guarda, cerca de 1/3 dos filhos perdem o contato com o pai, ficando privados do afeto e do convívio com o mesmo. Isso eu acho, a questão dos filhos ficarem com a família da mãe, isso já é uma coisa bastante comum. É mais comum, às vezes, o homem ser arrebanhado para a família materna do que do pai, né? Agora, quando separa, então aí ele fala mal da avó, do pai, do avô, do tio, da tia, fala tudo, né? Da vida sexual, da vida, né? Aí vira um carnaval. É um negócio, gente, que não tem noção do que isso, em termos mentais, produz na mente de quem está vivendo e sobrevivendo a isso, né? Eu citei aqui um conceito da Maria Berenice Dias, que eu achei fantástico, tudo que essa mulher escreve, né? Afirma que a síndrome da alienação parental é mais provável de acontecer em famílias multidisciplinares, pois quando uma família possui uma dinâmica muito perturbada, a síndrome pode se manifestar como uma tentativa desesperada de busca de equilíbrio. Ou seja, a tentativa é como se tivesse que buscar uma situação, um bode expiatório. E aí você cata aquela situação, e aí toda a loucura da família sai de cena, fica só aquela situação ali. Aí tudo é jogado em cima daquilo ali. E aí a avó fala, o avô fala, o tio fala, a empregada fala, né? É todo mundo. Né? E na tentativa realmente de matar, ou seja, de matar, porque o problema não é você ter um pai morto, né? De verdade, você ter um pai morto em vida. E mais ainda, ter sido morto por aquela que diz que te ama. Isso é um conceito muito ambivalente. Quer dizer, não adianta a gente pensar que fica correto, porque não fica mesmo. Quem está escutando é quase sempre duvidoso. Como é que alguém que me ama me quer tanto mal? Faz tanto mal a mim mesmo? Né? Então essas perguntas são questões que o inconsciente está lá registrando. Ou seja, que a mente está registrando. Né? Deixa eu só fazer um outro parênteses aqui, que eu acho que não posso deixar passar.
E pior ainda, gente, quando os advogados fazem o conluio com essas loucuras. Porque muitos advogados, eles fazem de tudo para afastar esse genitor alienado da relação com os filhos. Nós nos deparamos com situações em que o advogado chega e puxa a criança quando a criança se direciona àquele genitor alienado. Puxa, não deixa a criança ir até. Fala, você não pode conversar com ele agora, né? E o advogado que nos procura e começa a denegrir a imagem do pai, mas você não está sabendo de nada, você vai avaliar, na verdade, né? Esse pai é isso, 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 toma as dores dessa mãe enlouquecida, fica igualzinho a ela, ou igualzinho a esse pai enlouquecido. Então, assim, eu acho que os profissionais do meio jurídico, eles têm que ter muito cuidado, muito cuidado. Essa semana aí passada, inclusive, teve uma advogada que diz: a senhora está fazendo de tudo para acontecer esses acompanhamentos, para resgatar essa relação da criança com o pai, mas o processo criminal vai mostrar para a senhora que ele abusou realmente sexualmente dessa criança, e eu quero ver como a senhora vai dormir com essa culpa. Então, assim, isso é frequente. Advogados que se aliam a essas loucuras. Porque esse tipo de alienador, ele busca, né, os álibis. E muitas vezes o advogado entra nessa dinâmica. E ao invés de ajudar uma criança, vai destruir essa criança, vai ajudar nesse processo de destruição. Porque os advogados, os psicólogos também, né? Tem os psicólogos que também fazem conluio. Nesse documentário, um avô... Não, estou falando de você, né? Estou falando de nós, né? Porque nós também caímos nesse risco. Por quê? Porque a gente tá lidando, nós somos humanos. A verdade, quando eu digo, eu acho que a tarefa de um advogado é muito difícil. É muito complicado. Por quê? Porque, primeiro que ele... não é, às vezes ele não tem um trabalho com ele mesmo, emocionalmente, ele não está blindado, né? E a gente trabalha, isso é radioatividade pura. É mesmo que você pegar as pessoas e colocar lá dentro daqueles aparelhos lá que emitem as ondas de chumbo, sem avental, sem proteção, sem nada. Essa é a nossa função. Às vezes nós estamos na frente de gente muito perturbada, que às vezes te convence. Se você não tiver muito atento, não tiver, eu acho que essa função de saber se aquilo está acontecendo ou não é muito difícil. Por quê? Primeiro, quando eu recebo um cliente, eu posso ficar empático ou não a ele. Tá? Eu posso ter passado pelos mesmos problemas, então eu não vou saber resolver aquilo, porque eu estou imbuída das mesmas angústias. E aí aquela pessoa fala, eu conto isso sempre, porque tem uma amiga, uma colega nossa em São Paulo, na formação, analista. Só contar, só para vocês verem como é que a coisa é complicada. Ela tinha um marido que a traía constantemente. E uma paciente que o marido traía também. E era aquela confusão, a paciente contando. E um dia ela saiu de casa para atender a paciente, era às 8 horas da manhã na sessão, e o marido dela estava acabando de chegar da rua. E ela vestiu a camisa de psicanalista e foi para o consultório. Chegou lá, a paciente contando também a história do marido. E a paciente falou assim: o que a senhora acha que eu falar? Ela falou: larga! Era exatamente o que ela queria fazer, larga. Isso não é a função do analista falar para a pessoa, na verdade, nem do advogado. Mas aí você mistura as estações, aquilo que você está falando para você, você fala para o outro. E aí está enrolada a confusão. Porque aí é um problema seu misturado com o do outro, então eu acho que aí entra. E as questões de fantasias sexuais, gente, elas são trágicas na cabeça das pessoas. Então, quando você escuta alguém e você também achou que você se sentiu abusada por algum motivo ou qualquer questão que você não tem nem consciência, aí que acha que é o trabalho difícil, você então às vezes entra defendendo. Tira, manda tirar. Só que enquanto esse processo está correndo é uma lástima, não é? Porque isso não é tão rápido assim. Não sei como vai ser isso agora. Mas na realidade o que a gente sabe é que as crianças são afastadas e aí fica tudo perdido. No meio do caminho vira uma confusão, porque aí você não sabe se aquilo aconteceu ou se não aconteceu. E se aconteceu? E se não aconteceu, aquele pai está sendo constantemente colocado na cabeça da criança, porque lembra do conceito que você forma alguém para sentir ódio e você vai de encontro com fantasias, que eu não vou também me adiantar muito, mas vou ter que citar, com as fantasias edípicas.
do Édipo, né? Onde toda criança deseja o seu pai, toda criança deseja sua mãe. Isso é normal dentro de uma fase que também passa e vai avante, e você se define como homem, mulher, seu desejo, a sua vida, a sua profissão e tudo mais. Então, se você interfere aí, quer dizer, você está colocando algo que ela já fantasiou, e aí aquilo às vezes passa a se tornar uma realidade na cabeça da criança. Porque é muito sério isso, né? O que você fala, e um adulto fala e fala todo dia, aquilo é método perverso. Você vai fazendo lavagem cerebral na cabeça da criança, até ela acreditar. E aí vem sentimentos de culpa, vem uma série de outras coisas que ela acaba dizendo: eu não posso largar, eu não posso deixar minha mãe na mão. Eu tenho uma pessoa com quem eu trabalho, que é uma mulher já de 30 e poucos anos, é uma pessoa inteligentíssima da área de vocês, e ela viveu a vida inteira uma alienação, dentro e depois da separação. Assim que ela conseguiu se formar e conseguiu se estabelecer, ela entrou num surto. E ela nunca mais saiu desse surto. Ela está de tempos em tempos recorrendo. E ela não desgruda da mãe. E ela tem uma culpa. Se ela vai tomar um café sozinha, ela liga para a mãe: você tomou café? Mãe, você almoçou? Mãe, você fez isso? Ela não viaja sem a mãe, ela não consegue ter vida. Ela não consegue, ela já foi noiva, já separou. Então são muitos os estragos que nós podemos fazer com essas questões, né? Pode passar. Então, vamos ver. As motivações do alienante. Isso aqui, a grosso modo. Quais são as motivações? Primeiro, o que me motiva a falar mal do outro? Compensação pelo abandono. Eu me sinto abandonada, eu posso falar mal de você. Existe uma ética na psicose, na loucura, que diz assim: ou você está do meu lado, ou você está contra mim. Se você está contra mim, eu posso meter o pau em você. Posso te matar, posso te xingar, posso te denegrir. Porque você está contra mim, eu tenho direito de fazer. A ética da loucura, hein, gente? Mas é assim que funciona. Então, se você me abandonou, você me fez perder um sonho, né? Sonho do amor eterno, aquilo que nós falamos, como é que chama lá, da Cinderela, o complexo que as mulheres, e somos nós mesmos que temos, muito mais, mas às vezes a gente encontra homens que também são sedutores e que também me prometem, né? E você acha: bom, achei. Não é assim? Achei a minha alma gêmea. Quando, na verdade, o que é alma gêmea, né? Pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com budismo em São Paulo, e ela disse assim: a alma gêmea não é aquela que vem e fica com você, que é igual a você. É aquela que vem e revela para você quem você é e vai embora. Essa é a alma gêmea. Ela te põe de frente para você mesmo, não de frente para ela. Né? Só que aí a gente acredita que a alma gêmea é aquela que você pega, gruda, né? E não deixa mais embora e não quer. Então, quando ela vai, você entra em parafuso, de fato. Porque aí todos os sonhos que você geriu e que você ficou a vida inteira estão indo por água abaixo. Ó, gente, estou falando isso é muito a grosso modo, mas a teoria é bem mais complexa, viu a situação? Vingança é outra coisa. A pessoa quer se vingar. Quem foi traído, quem achou que foi abandonado, largado, ele acha que ele tem direito. É a mesma história da ética, né? Tá contra mim, eu vou lá e eu tenho direito de fazer. E tem mais, você vai conversar com o pai, que é o alienador, ou a mãe, ela fala: mas eu tenho direito de fazer isso. E ela se sente a própria psicóloga também dos filhos, né? Porque aí ela vai tratando com os filhos aquilo que ela acha. Ela vai conversando, ela vai incutindo que o pai não presta, que a mãe não, ou a mãe, e que aquilo ela vai de uma tal forma que quem está aí, a criança que é dependente e que não tem jeito de sair correndo, né, de ficar livre dessa bruxa, fica lá nas garras dela. Então não tem jeito, quer dizer, é um sofrimento terrível. Sentimentos de rejeição, porque não tem nada pior do que a gente ser rejeitado. Ninguém gosta mesmo, né, gente? A gente não quer, a gente quer ser bonito na fotografia, né? Você achar que você é a mais importante para a pessoa. Mas todo mundo gosta, isso não está errado, não. Errado é você obrigar o outro a querer te achar linda. A querer falar, achar que você é tudo na vida, que você vai ter que marchar comigo até o fim dos meus dias.
Não importa quais são esses dias e como vai ser. Você tem que ir junto. Isso que é complicado. Raiva pela traição. Lógico, todo mundo sente. Não tem problema. Sentir raiva não tem problema. Depois nós vamos falar um pouquinho, rapidinho, como é que a gente faz luto. Vamos tentar pensar, né? Se é que tem jeito. Vamos lá, pode passar. O perfil psicológico dessa pessoa. Baixa autoestima. Primeiro, ela se entrega ao casamento entrega com tudo, não é assim, eu estou indo, estou colocando as minhas aspirações, mas eu também estou vendo o outro, eu também quero ajudar o outro a ser feliz. Não, ela se joga porque ela não tem realmente nenhum pingo de amor próprio. E aí o outro vira tudo. Eu dou tudo e quero tudo. Sabe o que é isso? É tudo. Não é pouquinho, não. Não quero só. Eu quero ficha limpa. É tudo. Tudo tem que ser muito bom, né? Então é muito complicado. Impulsividade, normalmente. São pessoas impulsivas, né? Taca pedra no carro, né? Joga, bate na amante, bate na namorada, cria casa no meio da rua, arranca o sapato, descabela, não importa onde está, mas assim... É verdade, a mulher traída e louca é triste. É um negócio terrível. Eu falo, é muito gostoso, porque o homem ele vai e pum. Normalmente eles matam, né? E a mulher faz escândalo e vive fazendo, né? Essa, infelizmente, é a gente. Medo de abandono repetitivo. Já fui abandonada uma vez, agora eu tenho que angariar os meus filhos. Eles não podem me largar de jeito nenhum. E aí é o compromisso psíquico inconsciente que você trava e depois os filhos não podem ser felizes. Porque que culpa vai me dar eu ficar feliz e minha mãe não? Ou meu pai não? Né? Como é que eu posso escolher uma boa vida se eu estou deixando para trás alguém que me deu tudo? Que a mãe ou o pai normalmente diz assim, eu dei minha vida a você. Como é que você vai embora? E aí quando arranja uma mulher então, né? Ou um marido? É um negócio terrível, porque como é que você faz com isso aí? Essas jocastas da vida são trágicas. Elas grudam e não deixam mesmo. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu brinco muito com meu filho, fica longe de mim. Né? Salve-se, porque mãe é essas construções, né? E a gente tem que também fazer um trabalho constante dentro da gente, né? Senão a gente quer tudo, não quer? Você quer resolver a casa dele, a mulher dele, fala assim. Eu me lembro que um dia eu falei pro meu filho assim, ele tinha arranjado uma namorada lá na cidade onde eu estava morando, eu falei assim, tomara que eu goste dela. Ele falou, o quê? Tomara que você goste? Quem tem que gostar sou eu, né? Não tô assim de brincadeira, mas é verdade. Se não você quer escolher tudo, você quer decidir, você quer comprar a aliança, você vai lá, monta a casa e fala que faz assim, é comida que ele gosta. E aí, não é assim? A gente faz, gente. Mãe é isso, né? Infelizmente é uma doença, mas é um mal necessário. Tô brincando, né? Mãe, às vezes eu falo assim, as pessoas acham que eu não é, mas é verdade, é que a gente trabalha com essa parte, a gente vê os estragos que uma mãe pode fazer na vida de um filho, né? De uma filha. Perversidade e crueldade. Elas são perversas ou eles são perversos. Não adianta dizer que não são. Isso é uma perversão, essa alienação. Tá? Nós estamos, por isso que para vocês advogados é tão difícil, porque vocês estão diante de um perverso de carteirinha e que não tem culpa, né? Porque o perverso não tem culpa, o perverso não tem capacidade de amar. Então neste momento que a pessoa está vivendo isso, ela está sem condição de amar. Então não adianta ela pensar que ela vai ser boazinha, porque não vai, gente. A pessoa que está se sentindo lesada e que ela acha que ela tem direito, ela não tem essa capacidade amorosa. E cruel, porque é cruel você fazer isso com uma criança ou com quem quer que seja, não é? É cruel. Pode passar. Tá acabando, viu, gente? Repercussões na estrutura psíquica dos filhos. Eu vou colocar do mais simples para o pior. Eu vou indo assim, né? Isolamento é uma característica. As pessoas ficam isoladas, as crianças, né? Não querem ter amizades, não se juntam nos grupos, não se inteiram da realidade social. É uma característica. Baixo rendimento escolar. Eu pus isso porque normalmente as crianças chegam nos nossos consultórios muito mais por isto do que pelo que o pai e a mãe estão fazendo.
Aí lá na escola começa um baixo rendimento, começa um problema, aí a escola chama o pai, a mãe, procura o psicólogo. Aí ela vem, aí quando elas contam a história de vida, você fala, mas então o menino tá ótimo. Não podia nem ter existido. Quanto mais não está rendendo. Como não está rendendo? Não está rendendo mesmo, não tem como render. Né? Ele tem que se sobreviver a essa catástrofe, a essa guerra, que é a vida dos pais, mas não vai render. Né? E a escola também às vezes não entende muito, vira aquela confusão, é muito angustiante para todo mundo. Depressão e melancolia. Quase sempre isso também vem. Quase sempre, porque a depressão é evidente, é uma realidade, né? Como é que eu vou ficar alegre, como é que eu vou ter ânimo, como é que eu não vou ficar irritado, tá? Tudo isso são sintomas da depressão. E a melancolia, às vezes, é bem pior, que leva a criança para um lado bem da doença mesmo. A melancolia, a pessoa morre junto com a situação, ela não consegue elaborar, não consegue pensar em dias melhores, não consegue ver o sol, só fica vendo a chuva, né? Brigas e rebeldias, isso acontece também nas escolas, nos grupos sociais. Drogas, é quase sempre uma saída, porque está tão ruim tudo que eu vou buscar uma coisa mais alternativa, mais gostoso. E não adianta falar que é ruim, porque é bom, né? Na hora que ele está usando é bom, o ruim é depois. Regressões, a pessoa quase sempre, a criança apresenta comportamentos muito mais infantis do que o que realmente seria. Negação e conduta antissocial, são duas coisas que aparecem quase concomitantes, né? E essa conduta antissocial também pode acabar nas drogas, no crime. Aí vai depender muito, né? Vamos dizer assim, do ambiente, de tudo que puder acontecer. E se, às vezes ele encontra durante a vida aí, na família, alguém menos doente que às vezes dá uma mão e ajuda. Né? Tem um tio, uma tia, um avô. O duro é quando é todo mundo mais ou menos, né? E aí vira um rolo. Pode passar. Casos de suicídio também. Sim, claro, a melancolia conduz sempre a isso, né? Repercussão também, né? Culpa, outra coisa, eu não posso ser feliz, porque meu pai não é, minha mãe não é, uma culpa que carrega, culpa já é a culpa, não é a culpa da responsabilidade, né? Eu fiz algo, então eu me responsabilizo e eu me sinto culpado, mas por coisas que eu fiz. Então, é por coisas que eu não fiz, mas eu fico me sentindo culpada. Essa minha paciente diz, eu não posso viajar, porque como é que eu não levo minha mãe? Meu pai não dá dinheiro para ela não tem pensão, e eu não posso deixá-la para trás. Então, se ela não puder levar a mãe, ela não vai. Se ela comprar uma bolsa para ela, tem que comprar uma para a mãe. Quer dizer, é uma relação completamente fusionada, né? Rancor, pessoas rancorosas, né? São pessoas amargas, são pessoas chatas, são pessoas que vivem, tá tudo ruim, fala mal de todo mundo, né? Acha tudo feio, né? São invejosos, quase sempre, porque quando o outro tem e eu não tenho, eu começo a invejar aquilo que o outro tem. Gente, eu tô falando tudo muito en passant, hein? Depois a Marli explica tudo para vocês direito. Tá. Desejo de vingança, né? Aí é outra coisa. Tem que vingar, de alguma forma. Eu vou fazer qualquer coisa para ele se sentir tão mal quanto eu. Como se aquilo fosse passar. Não sei, pode às vezes até passar, né? A gente quebra meia dúzia de prato, depois você acha que passou. Mas na verdade a coisa continua dentro da gente, né? Manipulação, isso é fatal, né? Porque você está manipulando. Quando você está fazendo alguém acreditar naquilo que você está falando, é uma manipulação. Distúrbio na identidade. Esse é o ponto mais importante. Você tem um distúrbio de identidade e você leva o outro a ter também. Na sexualidade, são várias as dificuldades. Né? As pessoas às vezes têm pavor do sexo oposto em função do que viveu e do que viu. Essa mesma criança que eu estava falando para vocês hoje, ele está crescendo, né? E está falando, e ele fala, não me fale namorada. Tem pavor disso. Por quê? Ele vê o pai agredindo a mãe 24 horas. Né? Ele vê o pai falando mal da mãe 24 horas. A mãe, a mesma coisa. Então, diz assim, nem pensar. Nem pensar. Se você, já falei pra minha mãe, se ela ficar falando de namorada, eu vou virar homossexual. 8 anos. Então, esse distúrbio aí é uma das funções também mais dramáticas nessa situação. Perversões sexual e moral.
né? Então isso aí faz parte das repercussões. Você pega uma personalidade doente e cria um bando de outras, não é? Porque quando você tem uma mãe mais equilibrada, você equilibra o meio. É difícil, é triste, é dramático, é sofrido, mas você consegue gerenciar isso aí e tornar as coisas menos difíceis e tornar as coisas menos desequilibradas, né? Então o pai continua sendo pai, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, mas existe ex-mulher, não é verdade? Ex-marido. Agora, você não pode querer induzir seu filho a achar que ele não tem pai, que você foi traído e ele também. Essa é uma das ideias que as crianças ficam, meu pai traiu, minha mãe traiu a mim também, né? E é comum. E aí vem depois a outra mulher, a atual namorada, vira puta. É a puta do meu pai, não é assim? Quer dizer, aí você pergunta, o que é puta, né? Não é assim? A pessoa nem sabe, puta é porque está com meu pai, não, mas não sabe nem o que é o conceito de prostituta, né? Pode passar. Vamos terminar aqui, né? Vocês... Isso aí é porque você vai me parar já. Mas é só um fim, era só uma frase que eu queria... Pô, aí, ó, conclusão. Eu pus uma frase, duas, né? Uma do Walter Hugo e uma do Freud, que diz: um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa no que te rodeia e não exatamente em ti. Ser-te pessoa implica tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Parece como uma coisa qualquer. E o Freud diz o seguinte: a criança é o pai do homem. Se você constrói uma base, você tem um homem, uma mulher inteiros, né? Com todas as dificuldades. Eu brinco muito, mas a verdade é que nós temos limitações, mas elas podem ficar piores se a gente tiver um meio que não colabora, né? Então não precisa de pai e mãe para enlouquecer a gente já enlouquece sozinho. A vida enlouquece a gente, porque a gente tem muitas frustrações, a gente tem muitos desejos não realizados, e nós temos muitas fantasias. Então não precisa de pai e mãe ajudar, não precisa fazer esse trampolim, não, que a gente chega lá sozinho. Então quanto mais isso ocorre, mais dificuldades a gente cria para os filhos e para a gente também, né? Porque enquanto você fica lá amargando uma vingança, você também está sendo vingado, porque você não sai do lugar, né? Você está ali paralisado, estático e com toda uma vida aí chegando e toda uma vida se apresentando, só que você não pode viver, porque você tem que matar alguma coisa. Ao passo que se você viveu e acreditar que você viveu bem, e faça isso, vivam bem, não é? Eu trouxe até anotado aqui uma colinha para a gente pensar o seguinte: como elaborar um luto. Isso aqui não é nem psicanalítico, tá? Isso aqui é com base na experiência. Pense assim, ó, ame bastante enquanto você estiver com a pessoa, ame bastante. Foi largado, odeia, mas odeia até que ela chega, né? Depois, sente saudade, fica com saudade das coisas boas. Depois da saudade, sempre que você lembrar dele, manda um pouco de luz para ele e vai embora. Esquece. Eu acho que assim, não é fácil, mas é uma tentativa, é um exercício que a gente deve fazer. Ou seja, um exercício de amor, um ato de amor. Deixa o outro ir, porque você também já não tem mais como, você já não estará acompanhada se essa pessoa não te ama mais. Então, deixa a coisa aí. Como diz a Simone, a vida é assim, vai e vem. Alguns duram mais, né? E eu acho que existem casamentos muito bacanas, muito felizes, onde as pessoas se tornaram, ao longo da vida, companheiros, né? E outros não. Mas vamos pensar que tudo deu certo, até onde foi possível. A partir daí, aí a coisa começa a pegar. À medida que você quer perversamente ficar com essa pessoa, com esse casamento, você está transtornando a sua vida e dos seus filhos. Então, não deixe de pensar nisso aí. Sempre que separar,
procure passar para o seu filho a melhor imagem. Sempre. Desde que ele descobre o que vem, né? E não faça como Saturno, não engulam os filhos de vocês. Não destruam a capacidade deles de poder realmente chegar na sua idade, chegar num futuro, mas um futuro como uma pessoa do bem, vamos pensar assim, tá bom? Bom, desculpa aí e obrigado pela paciência, né?